Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto super importante que tá no dia a dia de todo mundo e muita gente tem dificuldade, que é a porcentagem, tá? O que é a porcentagem? Porcentagem nada mais é do que uma fração que tem denominador igual a 100. Aí lembra, né? Uma fração, imagine uma fração. Ela é composta por numerador, que é o número que fica em cima, e denominador, que é o número que fica embaixo, tá? Então, como eu disse, a porcentagem é uma fração que tem 100 no lugar do denominador. Então, por exemplo, 1 sobre 100, isso é uma porcentagem, tá? Que a gente escreveria assim, 1%, né? Isso aqui também é uma razão centesimal. O traço da fração simboliza uma divisão, 1 dividido por 100 ou 1%, tá? Então, por exemplo, 7%, que aí eu escrevo 7%, tudo bem? Sei lá, 90%, 90%, tudo bem? E por aí vai, né? Aí, escrever dessa forma acaba sendo mais prático, tá? Então, ó, a porcentagem representa um todo que foi dividido em 100 pedacinhos iguais. Então, imagine isso aqui, ó. Aqui eu tenho 100 quadradinhos. Esse é o meu todo, tá? O numerador indica quantos quadradinhos eu peguei. Então, de um todo dividido em 100 partes, se eu tiver 1%, é porque eu peguei um quadradinho. Se eu tiver 7%, eu peguei 7 quadradinhos. Tudo bem? Então, quanto maior o numerador, mais, digamos assim, pedacinhos eu peguei, né? Maior parcela do todo eu tô representando. E o máximo é 100, né? Eu tenho 100 quadradinhos, que seria o 100%. Lembra que eu falei que o traço da fração simboliza uma divisão. Então, 100 dividido por 100, seria aqui 100%, dá 1, né? Um número dividido por ele mesmo sempre dá 1. Como o nosso sistema de numeração é baseado no 10, nos seus múltiplos, submúltiplos, né? A ideia de porcentagem acaba sendo intuitiva pra gente. Então, mesmo que você não entenda direito como as continhas funcionam, né? Se alguém disser alguma coisa assim, 90% dos alunos vão bem em geografia, 52% dos candidatos vieram de escolas públicas, etc. Esse tipo de coisa a gente consegue compreender, né? A gente tem uma noção dessa quantidade. Então, tudo isso para a gente entender a ideia de porcentagem. Para saber trabalhar com ela, a gente precisa relembrar alguns conceitos. O primeiro deles é a multiplicação de frações. Tá? Para multiplicar frações, a gente multiplica o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Vou dar um exemplo, tá? Imagine o seguinte. A gente tem aqui 3 meios vezes 5 sétimos. Como é que eu faria essa operação? É vezes em fração, né? Então, ó, o de cima vezes o de cima, 3 vezes 5, 15. E o de baixo vezes o de baixo, 2 vezes 7, 14. Só isso, tudo bem? Se um dos dois números for inteiro, lembre-se que ele tem como se fosse um invisível embaixo, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, 20 vezes 5 sétimos. Aqui, ó, 20 inteiros é a mesma coisa que 20 sobre 1, tá, né? 20 dividido por 1, que seria 20 mesmo. Mesma coisa, 20 vezes 5, que dá 100, e 1 vezes 7, que dá o próprio 7, tá? Mais um detalhe, se houver possibilidade de simplificação, tem que simplificar, né? Então, outro exemplo aqui, ó, de multiplicação. Imagine isso aqui, 60 vezes 3 quintos, né? Vou colocar o 1 aqui para visualizar, tá? Não é obrigatório. Então, assim, eu posso fazer 3 vezes 60, 1 vezes 5 e depois fazer a continha? Pode, mas a simplificação existe para simplificar. Então, simplificar
é pegar um número de cima com um número de baixo e dividir pelo mesmo número, tá? A cada par, né? Então, seguinte, aqui eu vi que o 60 é múltiplo do 5, termina em 0, né? Então, eu vou simplificar o 60 e o 5 dividindo os dois por 5. 5 dividido por 5 dá 1, escreve o numerinho aqui. E 60 dividido por 5 dá 12. Se você tiver dúvida na continha, vai no cantinho e faz, tá? Tudo bem? Aí, ó, não dá mais para simplificar, então aqui 12 vezes 3, que dá 36. 1 vezes 1, que dá 1. Aí lembra que não precisa escrever esse 1 embaixo, tá? Dá 36, né? Outro conceito que a gente precisa saber é escrever um número decimal na forma de fração. Como é que faz isso, né? Então, ó, vou dar um exemplo aqui. Imagine o número 0,3. Como é que eu escrevo isso no formato de fração? Você vai colocar em cima da fração o número, ignore o que tem de 0 para cá e ignore a vírgula, coloca o número. Embaixo você vai colocar o número 1, e aí você vai contar quantas casas depois da vírgula tem o número. Aqui eu tenho uma só, né? Então eu vou pôr 1, 0. Outro exemplo, 1,7. Então, ó, em cima você vai colocar o número ignorando vírgula, se tiver 0 para cá, tal. Então, dá 17. Embaixo, eu coloco o número 1 e, se eu tenho uma casa depois da vírgula, eu tenho 1, 0 aqui, tá? Outro exemplo, 1,52. Coloco o número aqui em cima, sem vírgula, finge que não existe. Embaixo, coloco o número 1, aí, ó, eu tenho duas casas depois da vírgula, certo? Então, eu ponho 2 zeros. Esse aqui até daria para simplificar. E vou dar mais um exemplo só. Imagine isso aqui, 21,01. O que é isso? Escreve em cima o número, finge que não tem vírgula, nada, é o 2101. Embaixo eu tenho o número 1, ó, duas casas depois da vírgula, certo? Então, 2 zeros, tá? Então, eu vou dar um exemplo simples de conta com porcentagem. Então, ó, a pergunta é: quanto é 20% de 600? A gente vai transformar essa sentença numa sentença matemática. Então, ó, lembra, 20%, o D vira vezes e 600. E aí a gente vai fazer essa continha, tá? Ah, é obrigatório simplificar antes de fazer a conta? Obrigatório não é, mas faz você economizar um tempão, tá? Sem simplificar, uma conta pode levar o dobro, o triplo do tempo, né? E, assim, lembrando que em exercícios mais complexos, esse tipo de coisa aparece, assim, como o primeiro passo. Então, se a gente já perde um tempão aqui, você vai perdendo tempo, e aí não dá tempo de fazer a prova toda, né? Seja uma prova da escola, concurso, vestibular, né? Então, olha só. Eu vou cortar, eu vi que eu tenho zeros aqui, ó. Eu vou cortar 2 zeros aqui em cima e 2 zeros aqui embaixo. Cortar zero é como se eu dividisse por 10, né? Eu cortei 2 zeros, então eu dividi por 100 em cima e embaixo, tá? Isso que é cortar zero, né? Cuidado, tem aluno que desembesta, sai cortando tudo, corta, não sobra nem um sinal de igual. Cuidado com isso, tá? Então, aqui, ó, não dá mais para simplificar, a gente faz a continha. 20 vezes 6, que dá 120. Embaixo, ó, tinha aquele 1, né? 1 vezes 1 dá 1 mesmo, e então o resultado é 120. Não precisa escrever esse sobre 1, porque o número é inteiro, tá? Então, ó, eu vou fazer mais alguns exemplos e colocar lá no blog, tá? E, mais um detalhe muito importante, a porcentagem só faz sentido em relação a alguma coisa. Então, se alguém perguntar assim, quanto é 20%? Sei lá, 20% do quê? Né? Então, a porcentagem, ela só faz sentido em relação a alguma coisa. Ela é um pedaço de alguma coisa. Tudo bem?